minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. Nesse vídeo te dar as últimas informações do Colorado depois da vitória, consequentemente a classificação, a terceira fase da Copa do Brasil. E esse, aliás, é o primeiro assunto. O Inter, apenas por passar dessa fase, ganhou mais 2 milhões e 200 mil. Ao todo, já tem da CBF 5 milhões e meio em apenas 2 jogos disputados. Se passar da terceira fase para as oitavas de final, vem mais 3 milhões e meio de reais. Ou seja, nós estamos falando de 9 milhões de reais por jogar contra o Asa, por jogar contra o Nova Iguaçu e fazer a terceira partida da Copa do Brasil na terceira fase, que a gente ainda não sabe quem é. Isso só vai acontecer em maio. A Copa do Brasil agora dá um tempo, tem Gauchão, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana começando, e aí em maio volta a Libertadores. Vai ter um sorteio para definir quem é o adversário. Mas se o Inter passar, pode chegar a 9 milhões de reais. Já tem 5,5 garantido e tem mais 13,5 esperando, dependendo do adversário. E nessa terceira fase começa mata-mata de fato. Agora era só mata, era um jogo. Agora é ida e volta, aquele joguinho bonitinho e tudo mais. Então, lá em maio tem terceira fase, o adversário ainda é desconhecido, será sorteio, mas se passar o Inter ganha uma boladinha, 3 milhões e meio, chega a 9 milhões de premiação por 3 joguinhos. É uma mãe essa CBF. Já tirou detalhes porque eu também quero te falar de uma mãe. A KTO, sim, a KTO é uma mãe pra galera brincar e se divertir. Vá agora em KTO.com, não tem aplicativo, é site mais barbado ainda. Te registra, faz um cadastro simples, usa meu código JBFilho, que vai te dar uma bonificação, um mimo, um presentinho já de arrancada. Tu injeta a tua grana pra começar a brincadeira e aí tu ganha esse presentinho, essa bonificação, dá uma bombada lá com o código JBFilho. Aí, tu tem o seguinte, final de semana, Caxias e Grêmio, tá aí na tua tela, 5.3 Caxias, 3.1 o empate, 1.7 o Grêmio. Bom, mas eu quero o jogo do Inter, JB, não tem problema. Ju e Inter, domingo, 3.5 Juventude, 3.4 empate, o Inter tá pagando 1.96. Vamos lá. O Inter tá dobrando a aposta. O Inter venceu o Juventude no Jacone, não é nada difícil, pelo que nós estamos vendo. Então, se tu quiser brincar e te divertir, vai lá. Tem outras tantas apostas para ter juízo na cabeça, ser maior de 18 anos, aquela coisa que a gente sempre pede pra galera. Beleza? Gente, o Inter passou na Copa do Brasil, aquilo tudo que eu já falei pra vocês aqui, mas eu quero repercutir. No pós-jogo, o Porré deu uma declaração pro Amazon Prime, ele falou lá, e ele disse, olha, se sentiu bem nessa estreia, estava bem à vontade em campo, gostou que é uma equipe que cria oportunidades, é uma equipe que joga propondo, isso para ele é interessante, e a gente já tinha meio que relatos que ele estava um pouco incomodado de jogar no Werder Bremen, que ele era marcador de lateral na ponta esquerda dos caras, e que agora jogando nesse time do Inter ele tem ilusão de conquistar coisas grandes. Lembrando, ilusão para quem é de fora, para quem é gringo, não é de ser iludido, tipo no Brasil. É um cara que tem esperança, expectativa e coisas assim, tá? Mas eu sempre reforço pra galera. Depois da partida, o Robert Renan parou para conversar. Ele e o Maurício foram os jogadores que falaram. O Maurício até não disse nada demais, mas eu achei interessante as declarações do Robert Renan na entrada do ônibus, porque ele estava muito feliz, porque ele é natural de Brasília, mais precisamente de Ceilândia, que é um local onde tem muita violência. E até disse, olha, ele veio de um local, ele se deu bem. O Robert Renan, para quem não sabe, ele tem uma passagem aí com coisa de 15, 16 anos na base do Inter, mas vai mesmo se firmar na base do Corinthians, é vendido para o Zenit e vem para o Internacional. E ele ficou muito feliz de jogar em Brasília, que ele disse, olha, todos os garotos da minha periferia, Ceilândia, Taguatinga, sonhavam de jogar aqui, e eu consegui essa situação. Ele morou numa região muito perigosa, muito difícil de ser quem ele é, e conseguiu se criar e conseguiu, né, dar certo no futebol. Mas o que mais chamou a atenção foi a entrevista do técnico Eduardo Cudê. Por quê? O Cudê começou explicando que, por exemplo, Thiago Maia, Fernando são jogadores mais de posicionamento, tem mais força física, o Arangue sai melhor com a bola. Quem vai jogar? Ele disse, cara, dependendo de cada partida eu vou mudar o time do jeito que eu achar melhor, dependendo do jogo, da circunstância, do adversário e tudo mais, que a gente já está acostumado. Explicou que o Thiago Maia não foi porque ele estava treinando sozinho no Flamengo e fisicamente isso faz diferença, então ele decidiu preparar um pouco mais o jogador, que o Borré ainda não tinha como ser titular,
porque ele, né, ó, por tudo que viveu, ele jogou, é verdade, 80 minutos no mês passado, mas faz muito tempo que ele não estava jogando, teve toda a situação que ele viveu para vir para cá, então vai ir naquela história de soltar o cara aos pouquinhos, dar minutos, dar minutagem e tudo mais. Garantiu que a meta que o presidente Barcelos está pedindo para ele é conseguir mais sócios, que tá todo mundo engajado, que eles falam sobre isso. O Inter bateu a meta dos 137 mil sócios pela última contagem que a diretoria tá passando e que tá todo mundo falando internamente, olha, nós precisamos ter mais sócios, tem que continuar nessa pegada de vencer partidas, porque o Inter precisa de mais sócios para conseguir pagar toda essa janela que fez e todas essas contratações que fez. Sobre a janela, um assunto que também foi muito falado. Ele explicou que ele ligou para todos os reforços, sim. Todos os 10 reforços do Inter receberam sua ligação e que na sua ligação ele falava com os caras e mostrava, disse, eu preciso saber deles, quem que nós estávamos contratando, qual o sentido dos jogadores que a gente estava contratando, eu precisava explicar para eles o que era o projeto do Inter, o que eles iam encontrar aqui, qual a grandeza do clube, eu só não prometi jogar. E aí eu disse, jogar eu não prometo, mas de resto é isso, vai ser assim, vai ser assado e tal, e os caras iam comprando a sua ideia. Acha que o Inter fez a melhor janela em muito tempo e conseguiu fazer uma grande janela, a melhor janela sem ser o time que mais investiu. O Inter, segundo o presidente, investiu 81 milhões de reais. O Flamengo quase triplicou esse valor e outros tantos clubes, o Flamengo acho que dobrou esse valor para ser mais exato, outros tantos clubes passaram, o Vasco foi 100 milhões, o Botafogo também foi muito, que contratou jogadores de 20 milhões de euros, só um. Então assim, o Inter conseguiu fazer essa grande janela sem ser o time que mais investiu. Cudê também comemorou que foi uma janela de início de ano, de início de temporada, e não mais no meio do ano, como historicamente estava tendo este problema. E ele até faz algumas brincadeiras na reta final, dizendo o seguinte, olha, eu sei, eu não quero sair, tô pedindo a Deus para ficar, eu não quero sair do Inter e tal, mas eu sei que vida de treinador sempre pode acontecer, e se eu sair, o Inter formou um time tão bom que vai ter fila de treinador, vai ter fila de gente querendo pegar esse time para treinar, porque é uma janela, segundo ele, que não foi pensando só para as carências de agora, é uma janela pensando no futuro. O Inter pensou e contratou jogadores que vão estar aqui futuramente, que podem permanecer no estádio Beira-Rio futuramente. E até por isso ele brincou, dizendo, eu não quero sair, mas eu sei que de alguma maneira pode acabar acontecendo e vai ter fila de gente querendo vir treinar o Internacional. Oscar, no final, sem ser perguntado sobre o Oscar, ele usa uma expressão muito típica da Argentina, mas basicamente ele quis dizer o seguinte, cara, deu um rebuliço, né? Deu uma revolução, a declaração sobre o Oscar, que eu falei sobre o Oscar, mas a verdade é que o Oscar hoje é muito mais um sonho do que uma realidade nossa. Não é uma coisa palpável, então foi mais uma brincadeira que eu fiz ali naquele momento. Bom, você pode encarar que o Cudê falou demais e agora está tentando consertar para não estragar o negócio do Oscar, mas ele também pode estar sendo um pouco sincero, dizer, gente, é claro que eu quero ter o cara, ele falou isso, é claro que eu quero, mas é muito mais um sonho do que uma realidade, porque hoje ninguém sabe qual vai ser o destino do Oscar. Então tá aqui a explicação do próprio Cudê, que falou, sem nem ser perguntado sobre o assunto, mas ele deu a costuradinha dele lá sobre essa situação, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.